Eu nunca imaginei que naquela noite solitária descendo a serra, eu teria que escolher entre seguir em frente ou encarar algo que parecia ter saído de uma maldição antiga. Porque quando aquela criatura cruzou meu caminho, eu soube que nada na minha vida voltaria a ser o mesmo. Mas para entender como cheguei a esse conto, preciso voltar ao início. Aquele dia em que deixei o posto ainda com a madrugada escura, carregando a carga e acreditando que seria apenas mais uma viagem entre tantas outras. A estrada parecia interminável, envolta em neblina, e cada curva dava a sensação de que eu estava me afastando do mundo real e entrando em um território esquecido pelo tempo. Meu corpo já cansado pedia descanso, mas a pressa de cumprir horário me empurrava adiante. E foi exatamente nesse estado de exaustão que comecei a notar detalhes estranhos. O silêncio absoluto, a ausência de outros veículos, a escuridão mais densa do que de costume. Foi nesse cenário que, por um instante, pensei ter visto uma sombra se mover rápido demais entre as árvores, algo grande demais para ser um animal comum. Ignorei, tentando me convencer de que era apenas fruto da minha mente cansada. Mas com o passar dos quilômetros, aquela sensação de estar sendo observado só aumentava, até o ponto em que percebi que não estava sozinho naquela serra e que algo estava me acompanhando de perto, esperando o momento certo para se revelar. A cada quilômetro percorrido, a BR-116 parecia se estender infinitamente, com suas curvas e retas quase hipnotizantes. E eu comecei a perceber que aquele trecho específico tinha algo de diferente, algo que não se explicava apenas pelo cansaço ou pela solidão da estrada. O acostamento estava mais largo em alguns pontos e mais estreito em outros, como se a estrada tivesse vida própria, e as árvores, densas e altas, lançavam sombras que pareciam se mover junto com o meu caminhão. Meu corpo já reagia instintivamente a cada detalhe. Meus olhos varriam constantemente os retrovisores e o acostamento, e mesmo sem perceber, minhas mãos seguravam o volante com uma força maior. Senti um arrepio quando notei um movimento rápido entre as sombras, algo grande demais para ser um animal comum, mas silencioso e furtivo, como se me estudasse enquanto eu passava. A sensação de que eu não estava sozinho aumentava a cada instante, e foi nesse momento que percebi que a noite guardava algo que não era apenas fruto da minha imaginação ou do cansaço. Algo, ou alguém, estava ali, observando cada um dos meus movimentos. Foi então que, enquanto acelerava para deixar aquela sensação para trás, percebi algo que me congelou por dentro. Uma silhueta enorme, ereta no acostamento, completamente imóvel, parecia me encarar sem piscar. Era alto demais para ser humano, com ombros largos e uma postura que transmitia força e presença, algo que eu nunca tinha visto antes, nem nos meus anos de estrada. Meu coração disparou e minha respiração ficou pesada, mas eu não conseguia desviar o olhar, como se meus olhos estivessem presos àquela figura. Cada segundo parecia se arrastar, e eu percebia detalhes que tornavam tudo ainda mais estranho. A forma como a sombra absorvia a luz dos faróis, o contraste com a escuridão ao redor, e aquela sensação esmagadora de ser estudado por algo que não pertencia àquele mundo. Mesmo tentando racionalizar, meu instinto gritava que eu estava diante de algo impossível, algo que não se explicava, e que a estrada que eu conhecia tão bem tinha acabado de se tornar um lugar onde qualquer certeza desaparecia. A cada curva que eu fazia, a figura permanecia lá, parada, mas parecia me acompanhar de alguma forma, quase deslizando pelo acostamento, com uma rapidez silenciosa que desafiava a lógica. Meu corpo inteiro estava em alerta, cada músculo tenso, e a sensação de que algo estava prestes a acontecer me deixava hipervigilante. Mesmo acelerando, tinha a impressão de que a criatura mantinha a mesma distância, como se brincasse comigo, estudando meus reflexos e minha reação a cada quilômetro percorrido. Olhando pelo retrovisor, vi a sombra se alongar e encolher, criando a ilusão de que podia mudar de tamanho e forma à vontade. E cada lampejo de farol parecia revelar detalhes novos e perturbadores. Braços enormes,
postura ereta, olhos que refletiam a luz de maneira quase sobrenatural. Era impossível ignorar a sensação de perigo iminente, e, naquele instante, percebi que a estrada, que antes me parecia segura e familiar, se tornava território de algo desconhecido e aterrorizante. Quando finalmente cheguei a um trecho mais aberto, com o horizonte iluminado pelas luzes distantes de um posto de estrada, percebi que a criatura ainda me seguia, agora se movendo de forma quase imperceptível, mas sempre mantendo a mesma distância que parecia calculada. Meu coração acelerou de vez e minhas mãos suavam no volante, porque qualquer movimento brusco poderia chamar a atenção demais ou me fazer perder o controle do caminhão. Eu tentei racionalizar, pensando que talvez fosse apenas um homem muito alto perdido na estrada, ou até um animal estranho, mas nada explicava a postura ereta, a forma de se mover e principalmente os olhos que pareciam brilhar no escuro, fixos em mim. A cada quilômetro, sentia que a criatura não estava ali por acaso, que havia algo que aprendia aquela estrada e que, de alguma forma, me escolheu para presenciar aquilo. A sensação de impotência e vulnerabilidade aumentava a cada segundo, e eu sabia que estava diante de algo que jamais poderia esquecer. Um encontro que mudaria para sempre minha percepção da BR-116. Enquanto tentava acelerar e me afastar, percebi que algo ainda mais estranho acontecia. O silêncio da estrada parecia ter mudado, ficando pesado e denso, como se a própria noite estivesse prendendo minha respiração junto comigo. Cada farol que passava na distância parecia iluminar o nada, mas ao mesmo tempo eu sentia a presença daquela figura, como se estivesse em todos os cantos da estrada ao mesmo tempo. Meu instinto dizia para não olhar, mas não conseguia desviar o olhar do retrovisor, e foi aí que notei algo que me gelou a espinha. A sombra da criatura se refletia de forma distorcida no asfalto molhado, alongando-se e encolhendo-se como se fosse feita de fumaça, e os olhos continuavam me acompanhando, insistentes, penetrantes, como se tentassem ler cada pensamento meu. A sensação de ser caçado aumentava, e pela primeira vez em anos na estrada, percebi que estava completamente vulnerável, sozinho contra algo que não parecia pertencer a este mundo, mas que definitivamente estava ali, observando cada movimento. Quando finalmente cheguei a um trecho onde a estrada fazia uma curva longa e o acostamento desaparecia quase por completo, senti uma presença muito próxima, como se algo tivesse se colocado exatamente ao meu lado, acompanhando a velocidade do caminhão sem esforço algum. Meu corpo todo ficou tenso e a sensação de que estava sendo analisado era tão intensa que cada respiração parecia ecoar dentro do veículo. Olhando pelo retrovisor, juro que vi a silhueta se mover de forma quase humana, mas com proporções que desafiavam qualquer explicação. Braços compridos demais, ombros largos demais e uma postura que exalava força e rapidez sobrenatural. A adrenalina me empurrou a acelerar, mas a mente não conseguia processar se aquilo era real ou fruto da exaustão. Tudo que eu sabia é que a criatura estava ali, invisível para qualquer outro, mas impossível de ignorar. E cada segundo parecia uma eternidade enquanto eu percorria aquela curva interminável, sentindo o perigo respirando ao meu lado. Foi quando percebi algo ainda mais perturbador. A criatura não apenas me acompanhava, mas parecia prever meus movimentos, mudando sua posição de forma que eu jamais esperaria, como se estivesse um passo à frente, mesmo estando aparentemente parada. Cada farol que iluminava o acostamento revelava por um instante a forma imensa e esguia daquela figura, mas no instante seguinte ela desaparecia novamente, deixando apenas a sensação de que estava ali, respirando junto comigo, quase tocando o meu caminhão. Meu coração batia tão forte que parecia ecoar na cabine, e a cada curva, cada aceleração, sentia que ela se ajustava, sincronizando-se com meus movimentos, como se fizesse parte da estrada e do veículo ao mesmo tempo. Nunca me senti tão pequeno, tão observado e vulnerável,
e naquele instante percebi que não havia nenhum outro caminho seguro, nenhum lugar para me esconder. Tudo o que eu podia fazer era continuar dirigindo, enquanto aquela presença silenciosa permanecia comigo, desafiando qualquer explicação lógica para o que estava acontecendo. Quando a estrada finalmente começou a descer novamente, percebi que algo mudou na criatura. Ela começou a se mover mais rápido, quase correndo ao lado do caminhão, mas sem fazer barulho algum, como se estivesse deslizando sobre o asfalto. Meu instinto gritava para acelerar e fugir, mas a adrenalina misturada ao medo me deixava paralisado, incapaz de desviar o olhar. Foi nesse momento que notei um detalhe que me deixou completamente sem chão. Seus olhos, grandes e penetrantes, refletiam a luz dos farões de forma intensa, seguindo cada movimento meu como se tentassem ler meus pensamentos. A sensação de perseguição era tão real que podia sentir meu corpo inteiro tremer, e eu sabia que se qualquer descuido acontecesse, não haveria como escapar. A criatura parecia existir apenas para observar e testar meus limites, e naquele instante percebi que a BR-166 escondia segredos que ninguém contaria para quem ainda tivesse coragem de atravessá-la sozinho à noite. Quando finalmente avistei a luz distante de um posto na estrada, pensei que talvez ali encontraria alguma segurança, mas a criatura não diminuiu a velocidade. Ela continuava correndo paralelo ao caminhão, ajustando cada passo à minha velocidade, como se medisse minha resistência. Meu coração batia tão forte que parecia que todos ao redor podiam ouvi-lo, e eu não conseguia pensar direito, apenas manter as mãos firmes no volante e os olhos fixos à frente. Cada árvore que passava rapidamente parecia formar silhuetas que imitavam sua presença, e cada sombra no acostamento aumentava meu desespero, porque a sensação era de que ela poderia aparecer em qualquer lugar. Foi nesse momento que percebi que não se tratava apenas de uma criatura física, mas de algo que desafiava a lógica, algo que parecia habitar aquela estrada e acompanhar motoristas solitários há décadas, escolhendo aqueles que ousavam atravessar a BR-116 no silêncio da madrugada. Quando finalmente parei no posto, o alívio foi instantâneo, mas a sensação de ser observado não desapareceu completamente. Eu podia sentir algo nos meus ombros, como se a presença tivesse me seguido até ali, apenas esperando o momento certo para reaparecer. Outros caminhoneiros notaram meu estado tenso e perguntaram se estava tudo bem. E quando comecei a contar o que tinha visto, percebi que muitos apenas assentiam com olhares sérios, como se conhecessem bem aquela história e não estivessem surpresos. Alguns até relataram terem presenciado fenômenos semelhantes naquela mesma estrada. Silhuetas enormes no acostamento, vultos que desapareciam quando olhavam mais de perto, rastros que surgiam e sumiam sem explicação. A sensação de vulnerabilidade ainda me acompanhava, e eu percebi que a BR-116 guardava segredos antigos que não deveriam ser desafiados, lembrando-me que algumas histórias de estrada não são apenas lendas, mas advertências reais para quem dirige sozinho à noite. Quando saí do posto e continuei minha viagem, não consegui me livrar da sensação de que algo ainda me seguia, mesmo com a estrada iluminada e o movimento de outros caminhões ao redor. Cada curva parecia trazer de volta aquela presença, como se estivesse grudada em minha sombra, observando cada decisão que eu tomava. Meu instinto dizia para nunca mais percorrer aquele trecho sozinho à noite, e mesmo agora, ao relembrar, sinto frio percorrer minha espinha, porque sei que não se tratava apenas de uma alucinação ou cansaço. Algo real e estranho me acompanhou naquela madrugada. Algo que desafia explicações, e a BR-116 nunca mais será apenas uma estrada comum para mim. Ela se tornou um território de mistério e medo, onde a linha entre o natural e o inexplicável se mistura, deixando uma pergunta que até hoje não consegui responder. Seria realmente um lobisomem?
ou apenas algo que nossa mente jamais deveria tentar compreender? Se você gostou do vídeo e quer mais relatos assustadores, deixe o like e compartilha com os seus amigos. Fique à vontade para compartilhar relatos que você conhece aqui nos comentários. Um abraço do Sr. Calafrio e não leia livros antigos demais.